difícil essa palestra, mas eu não pensei que fosse tão difícil assim. Mas eu sei que pela misericórdia de Deus, porque a palavra é dele, porque... Vocês podem me ouvir aí atrás? Não, você vai ter que usar o microfone. Isso. Tá tudo bem? Então, o que eu estava dizendo é que eu sabia que ia ser uma palestra difícil. Só que eu não pensei que ia ser tão difícil assim, que eu já ia começar desmontada. Mas, pra gente dar uma relaxadinha, quem conhece aquela brincadeira morto-vivo? É uma brincadeira de criança, não é mesmo? Então tá. Quando eu falar morto, vocês têm que sentar. Quando eu falar vivo, vocês têm que levantar, certo? Então vamos lá. Vivo! Morto! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Que me pediram para a gente aprender, se trata de morto ou vivo. A mulher sábia deixa um legado para as próximas gerações. Como você quer ser lembrada na sua morte? O que você quer que eles falem sobre você quando você morrer? Nós não vamos mais saber, nós não vamos mais ouvir, nem nada. Mas vai ser falado coisas ao nosso respeito. E o que você gostaria, hoje você viva, o que você gostaria que falasse a seu respeito naquele último dia? Alguém pode falar? Ela é tão maravilhosa, tão boa, não era, não. Ela era tão bondosa, né? Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes aprontam a vida toda. Aí na última hora, fulano é tão bonzinho. Não é mesmo? Mas só que pessoas que viveram uma vida de acordo com aquilo que Deus espera, realmente há uma comoção da saudade, mas aquela alegria daquilo que aquela pessoa foi e do que ela deixou. E aí as pessoas começam a falar: eu me lembro do vestido que ela fez pra mim. Eu me lembro um dia que eu estava triste, ela conversou comigo. Eu me lembro daquele dia difícil que ela orou pra mim e orou por mim. Como é que nós queremos que as pessoas falem a nosso respeito naquele dia? Nós não queremos pensar na morte. Quem é que quer ir para o céu? Mas quem quer morrer hoje? Nós queremos ir para o céu, não é mesmo? Mas nós não queremos passar por essa coisa da morte. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Jesus fala assim: se alguém não ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Nós vamos ser julgados no último dia pela palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos de estar diligentemente com essa palavra na nossa mente. Agora,
Hebreus capítulo 12, versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Então, hoje, o Senhor quer nos corrigir. Em tudo isso que nós temos vivido aqui nesses dias, é Deus nos orientando, puxando a nossa orelha. Vamos voltar ao princípio. Porque o mundo, ele tem tentado de todas as maneiras inculcar na nossa mente aquilo que é contra a vontade de Deus. E muitas vezes, por a gente não conhecer a palavra, por a gente não ler como nós deveríamos ler a palavra, a gente é enredada pelos conceitos do mundo. Foi assim desde o princípio. Ah, isso não tem problema não, é normal. Ah, eu tenho que amar toda e qualquer pessoa. Sim, nós temos que amar toda e qualquer pessoa, mas não o que elas fazem. Então, eu tenho que viver uma vida de santidade para que eu possa deixar um legado para as próximas gerações. Sabe, hoje em dia, uma coisa que eu vejo é a brecha que nós estamos deixando para o inimigo atuar. O que é uma brecha? É uma fendazinha pequenininha. E o que essa fenda pequena vai fazer? Ela vai abrindo, né, com a capacidade daquilo que está no seu interior, né? Lá em BH, muitas barreiras, em Minas, né? Muitas barreiras se romperam por uma pequena brecha. E mataram mais de 200 pessoas, 187. Então, assim, por causa de um furinho. Porque no momento, aquelas pessoas responsáveis não pensavam no que ia acontecer mais à frente. Então, eu quero, o que Deus tem colocado no meu coração hoje, é para chamar a nossa atenção, para a gente voltar ao passado. Ah, Marlene, mas, não, então vou ter que desfazer da minha máquina de lavar, é tão bom para mim. Não é isso. São os conceitos de Deus para nós como igreja. Que com essa correria, com as nossas agendas cheias, nós estamos esquecendo. E nós precisamos de voltar ao princípio. Então, o que é um legado? Vocês podem ler aí. O que é um legado? Vocês estão tímidas? Está escrito aí. O que é um legado? Então, no direito, juridicamente, é a disposição da última vontade pelo qual o testador deixa a alguém um valor fixado de uma ou mais coisas determinadas. Então, aquele testador, que é a pessoa que morreu, ele vai deixar um bem precioso, tá? Agora, como que é esse bem? Esse bem é tirado da herança dele. Então, juridicamente, ele tem, vamos supor, eu tenho casas, eu tenho carros, e dentre esses bens, eu tenho uma caixa de joias. Então, antes de qualquer coisa, antes de ser lido o testamento, eu vou tirar aquela caixa de joias e vou dar para minha filha Gabi. Ou vou dar para minha filha Fernanda, ou vou dar para minha filha Letícia. Eu vou tirar uma das minhas filhas, noras, e vou dar para ela antes que seja repartido o resto. Antes que seja dividida a herança. Então, isso é legado. É um bem que é tirado da herança. A pessoa pode ser um parente ou pode ser uma pessoa específica. Eu vou dar, por exemplo, para a Regina. Não precisa ser herdeiro. Eu vou deixar a joia para ela. Tá vendo? Então, isso é um legado. Agora, o que é... O que é um legado no figurativo? São valores que nós
procedimento moral, a minha conduta, os meus exemplos que eu vou passar para essa pessoa. Tá. Gente, Deus, ele é tremendo. Ele pensa em todos os detalhes de tudo que ele faz. Ele deixa exemplos para a gente falar, para a gente não falar assim, ah, mas isso aí não é desse jeito não. Ele deixou esse legado com essas duas finalidades. Primeiro, ele deixou um legado jurídico para nós. Evangelho de João, capítulo 1, fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No versículo 2, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Deus criou aquela herança, essa herança que nós vemos, para todo mundo. Para todo mundo, jurídico. Mas ele também deixou valores. E a gente vê isso lá em João, no capítulo 13. Ele lavando os pés dos discípulos. E depois ele fala, bem-aventurados sois se vocês praticarem. Então, nós não temos nenhuma desculpa para falar que a gente não vai fazer. Nós não temos nenhuma desculpa para falar, ô gente, eu não entendia isso. Ele deixou tudo muito claro. E nós precisamos observar. Então, o legado, ele é transmitido a outrem que vem a seguir. Ele é transmitido de geração para geração. E ele é uma transferência de valores. Então, na cruz, Jesus nos deixou esse exemplo, né? Então, o objetivo dessa palestra é nos incentivar a deixar uma vida de fidelidade e perseverança a Deus. É mostrar para a igreja, o que é a igreja? Os salvos tirados do mundo para dentro da igreja. É para a gente deixar essa mostra de fidelidade e incentivar que a igreja possa continuar com esse legado. Porque se nós não fizermos isso hoje, o que vai ser da igreja amanhã? Muitas vezes nós falamos assim, os jovens, eles são o futuro da igreja. Mas que futuro é esse que nós estamos deixando? Nós estamos sendo um exemplo de fidelidade? Então hoje, nós precisamos pensar, nós precisamos repensar, e nós precisamos de mudar de atitude. Eu vejo tantos jovens que quando chegam na faculdade, eles se extraviam e vão embora. Mas sabe por quê? Porque nós deixamos uma brecha. Eu tenho 5 filhos. Eu louvo a Deus porque são todos, não são convencidos, eles são realmente convertidos ao Senhor. E o meu genro, todas as minhas noras, e para a honra e glória do Senhor, nós estamos seguindo com esse legado. Porque a minha nora mais velha, que é a filha da Fernanda, também já se converteu. Minha neta. E sabe, quando ela quis batizar, ela pôs um bilhetinho debaixo do quarto deles e falou, eu quero batizar. E eu quero que a vovó Marlene estude comigo. Então, gente, eu não sou perfeita. Mas tudo isso que a Cida falou, eu tenho seguido rigorosamente aquilo que Deus tem me ensinado. E eu posso ver o resultado. Eu posso ver o resultado na vida dos meus filhos, dos meus netos, das minhas filhas na fé, das pessoas que estão ao meu redor. A glória não é minha, mas é o poder de Deus que pode transformar a vida das pessoas através daquilo que nós fazemos. Nenhum dos meus filhos se perderam.
Gabi, que tem 28 anos, vai fazer 29 mês que vem. E eu oro todos os dias para que nenhum deles se desvie. Porque a nossa luta é constante. Os jovens da minha congregação, os jovens do Brasil, eu e Maurício, a gente ora sempre. Porque o nosso ministério é ministério de família. E está sendo difícil. Está sendo difícil porque muitas vezes eu sei que eu estou na contramão do mundo. E eu sei que muitas de vocês também sentem assim. Porque as coisas estão tão comuns que nós estamos sofrendo por fazer a vontade de Deus. E vai ser assim. Não vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar. E é por isso que nós precisamos mudar nossa mente hoje para o mundo que está acontecendo e para a nossa vida. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, a mudança tem que começar no meu interior. E a gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Você vai passando, eu vou falando. Você pode passar na medida que eu estou falando. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo fala com Timóteo, ele fala o seguinte: pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento, a mesma que habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou vendo e estou certo de que também em ti. Então, Eunice e Lóide, elas deixaram um legado perfeito na vida de Timóteo. E ele foi conhecido como padrão dos fiéis. Então, nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos, netos, bisnetos, dos nossos irmãos da igreja, das nossas crianças da igreja, esse caráter que Eunice e Lóide inculcaram na vida de Timóteo. Infelizmente, o reino está com muita falta, ele está carente de bons exemplos. Muitas vezes as pessoas estão vivendo para si e para o mundo. Muitas vezes o fato da gente ir na igreja, da gente não perder um culto, né? Foi falado aqui ontem. O que está escrito em Hebreus capítulo 10, 25? Não deixemos de congregar. Mas não é só eu estar na igreja. Porque eu quase perdi um dos meus filhos por alguém que estava na igreja. Tá vendo? Não é só estar na igreja. Eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que ter essa preocupação de estar todos os domingos na igreja, porque eu vou encorajar outras pessoas, porque eu quero aprender, porque eu quero ter a minha vida modificada, porque a palavra de Deus, ela nos muda. Então, o desejo de Jesus é que eu e você sejamos mulheres de bons exemplos, para que outras mulheres possam nos seguir, possam seguir o nosso exemplo. Tito capítulo 2, versículo 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, as jovens recém-casadas, a amarem seus maridos e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ah, mas isso aí é papo antigo. Marlene tem mais de 60, por isso que ela está falando isso. Não. As jovens podem não me ouvir, mas eu tenho a obrigação de exercer o meu papel, que é de ensinar, que é de exortar. Agora, como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho amor, se eu não tenho intimidade com as pessoas, como é que eu vou conseguir que elas me ouvem? Então, eu preciso mudar a minha vida para que eu consiga
auxiliar as mais velhas. Efésios, capítulo 5, versículo 19, fala: falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Então, a minha maneira de ensinar, de falar para as mais jovens, precisa ser dessa maneira. Mas às vezes nós somos grossas no falar. Elas não vão nos ouvir. Às vezes a gente fala assim: ah, mas o meu jeito é assim mesmo. Eu sou grossa, eu sou franca, eu falo na cara. Não. Também não está aqui, mas é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, eu sou uma nova criatura. Eu preciso de ser mansa no meu falar, como Jesus. É só assim que eu vou convencer as mais novas a seguir esse exemplo que Deus tem me ensinado. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles, entre o povo de Deus, né, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não achei ninguém. O clamor de Ezequiel, quando Deus queria destruir aquela terra, e ele procurou um homem, para tampar uma brecha. Mas ele não achou ninguém. Será que quando Jesus voltar, ele vai achar fé em nós? Amém. Lucas 18, se não me engano, versículo 8. Está aqui na frente em algum lugar. Então, eu preciso de ser aquela mulher que obedeça ao Senhor. Lucas 18, 8. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar essa fé na terra? Então, nós precisamos ser as mulheres sábias que deixam legado e que, quando o Senhor precisar de nós, e Ele está precisando muito, a gente possa falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas só que muitas vezes nós estamos com a nossa agenda tão cheia que a gente não faz nada. Mas reclamamos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quem está falando isso? Nós temos essa propriedade para falar assim: sejam minhas imitadoras, porque eu sou de Cristo. Eu sou. Eu não sou perfeita. Eu pego como qualquer uma de vocês. Mas eu sou imitadora de Cristo. Amém. E você pode dizer isso agora que você já sabe? Está vendo? Nós precisamos de ter essa segurança de falar: sejam minhas imitadoras, porque eu sou de Cristo. Agora, para isso, eu realmente preciso me policiar. Eu tenho que fechar as brechas que vão levar as pessoas a fazer o que é errado. Eu não posso dar nenhuma margem de dúvida para as pessoas seguirem. E isso só é possível por causa de Jesus, não por nós mesmos. Nós precisamos de ficar firmes na palavra e ter essa segurança. Quando eu estou firme na palavra, eu tenho essa segurança de falar: sejam meus imitadores, porque eu estou seguindo Jesus. Cada vez mais o mundo tem andado a passos largos para a condenação. Quem se lembra aqui? Eu sei que é só as dinossauras. Eu sou uma delas. Quem se lembra dessa frase? Crime de vadiagem. Maria, eu sei que você lembra. Quem mais? Eu lembro. O que eu... Hã? É uma contravenção penal que hoje se cumpre isso. Por quê? Você sabe o que é crime de vadiagem, gente? É quando uma pessoa
ela estava na praça, sem fazer nada, ou dormindo, e aí chegava naquela época, chamava guarda, viu gente? Aí o guarda chegava e prendia aquela pessoa por uma contravenção penal, que era o crime de vadiagem. Se a polícia for fazer isso hoje, não vai ter lugar para tanto vadio. Tá vendo? Então, o mundo vai mudando a passos largos, porque o que era errado antigamente, hoje é certo, e nós muitas vezes aceitamos. O que é certo, hoje em dia é errado. Moça, vai casar virgem, isso é uma bobagem. Isso é coisa do passado. Não, é coisa de Jesus. Namorar, dar os amassos, ficar à vontade, não, é coisa do Senhor. Ah, você passar por cima das pessoas, porque está todo mundo fazendo. Para você se dar bem, é normal. Não é não, é coisa do Senhor. Deus não quer isso não. Tá vendo? Então, nós acostumamos muito fácil. Ah, não, porque nós vamos modernizar a igreja, que esse crente lá, ele só sabe comer e, Senhor, abençoe o nosso alimento. Ah, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não, nós precisamos de mudar. Vamos pintar a igreja de preto que o bicho vai pegar. Não está aqui na palavra, não. Mas às vezes a gente vai modernizando. Ah, o meu filho é joia. Ele fez graduação em A, B e C. Ele vai traçar um projeto ótimo para a igreja. Só que esse projeto não inclui a palavra de Deus. E às vezes a gente vai aceitando pela modernização. E a gente vai esquecendo do princípio. E a gente vai enchendo a igreja do Senhor, santos, separados, tirados do mundo e colocados na igreja. E a gente vai enchendo a igreja dessas coisas, dessa modernização. Para no mundo dentro da igreja. E Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Então somos nós que temos que iluminar o mundo. E nós temos a Bíblia cheia, lotada de exemplos de mulheres que não se renderam a esse mundo para deixar um legado. Aí a gente vai falar lá de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, né? Então, nós temos Maria de Nazaré, que era a mãe de Jesus. Nós temos a Lídia, que era uma mulher negociante, mas que ela foi um exemplo, era uma referência bíblica no primeiro século. Nós temos Dorcas lá no Atos capítulo 9, de uma mulher que servia as pessoas. Então, nós temos a Ana, mãe de Samuel, um exemplo de fé, né? Mas hoje, essas mulheres não estiveram no nosso meio. E porque elas não estiveram no nosso meio, às vezes a gente fala assim, não, é só para elas. Elas estavam aqui na Bíblia, mas a gente não consegue ser igual elas. Mas, hoje, nós não vamos falar das mulheres escritas na Bíblia. Nós vamos falar de mulheres que estiveram no nosso meio. Então, eu quero começar falando de uma mulher que foi muito importante na minha vida, que foi minha avó. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 7 para 8 anos. E o meu pai não é porque ele morreu, viu, gente? Ele era ruim mesmo. Meu pai foi muito ruim. Ele separou da minha mãe, ela ficou com 6 crianças. Ele era contador do IBGE. Ele era um funcionário muito assim, eximínio. Ele era o Juscelino Kubitschek, foi o padrinho de casamento dele, Tancredo Neves, mas ele deixava a gente passar fome. E ele locava um barracão, daí 4 meses a gente era despejada. Deus é que sabe da vida dele. Mas ele não foi um bom exemplo para mim. E a minha mãe, quando eles separaram, a minha mãe, ela só sabia trabalhar. Por isso, mães, eu quero falar para vocês uma coisa. É errado trabalhar?
Mas você tem que lembrar que é uma decisão que você tomou. Porque o seu papel no princípio é cuidar dos seus filhos. Esse é o seu papel principal. Eu não estou falando, gente, que a mulher não pode trabalhar. Mas eu estou falando que se for para perder os filhos, não trabalhe. Foi a Thaís. Thaís, né, Thaís? Ô, Thaís, muito obrigada pela sua decisão. Isso é legado. Isso é exemplo daquilo que precisa de fazer. Então, a minha mãe começou a sair para trabalhar, a gente ficava sozinho, as mais velhas, que é eu, e duas irmãs acima de mim, a gente tinha que cuidar das crianças. E a minha avó, ela começou a levar a gente para a igreja. Então, quem mais gostava de ir era eu e minha irmã. E tudo assim, o meu princípio de fé cristã foi através da minha avó. Então, o nome dela era Maria Marta e ela foi uma grande referência de legado para mim. Ela não era uma avó mansinha, ela era muito brava. Mas nós não queremos ser disciplinadas. A gente fica triste, mas a disciplina é o que a gente falou no início, Hebreus 12, 7. A disciplina é para o nosso bem. Então, não fique triste quando você for disciplinada por uma irmã, quando você for exortada. Exortada é você encorajar a pessoa a voltar para o princípio de Deus. E a minha avó fez isso. Então, eu perdi as folhas aqui. Não, então, em João capítulo 13, quanto tempo eu tenho aqui? João capítulo 13. Não, vou tentar ser breve. João capítulo 13. Versículo de 1 a 21. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 10. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E é antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do pão
Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então Jesus está falando aqui no versículo 20, que em verdade vos digo. Quem recebe aquele que enviar, quem é que Jesus está enviando? Nós. Olha a nossa responsabilidade de passar para as gerações aquilo que nós recebemos de Jesus. Então nós temos que ser mulheres que deixam legado sim. E para isso, muitas vezes vai doer. Muitas vezes nós vamos estar só. Muitas vezes nós vamos ser perseguidos. Foi assim com Jesus, vai ser conosco também. Mas nós precisamos de manter firmes até o fim. Então, qual é o legado? Sandra Sanaã. Não está escrito na Bíblia. Mas ela esteve no nosso meio. E ela está na nossa vida. Lá em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, Jesus mostra o conhecimento. Ele sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabia de toda a escritura. Ele sabia que a dor que ele estava passando era por causa da palavra de Deus, que tudo ia se cumprir e que ele ia para o Pai. A última palestra que eu ouvi da Sandra, ela já estava adoentada, foi lá em Franca, e ela estava dando palestra, e no meio, gente, perfeitamente dentro do conhecimento da palavra de Deus. E no meio da palestra, aí veio o apagão nela. E ela só falou assim, eu não consigo mais. E a Karina levantou e foi lá buscar ela. Porque ela também não sabia voltar. Mas o conhecimento dela foi passado para nós até o último momento. Como que nós queremos que as pessoas sejam libertas se nós não conhecemos a palavra? João 8, 31 e 32. Jesus falou para os judeus que tinham acreditado nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, é que vai nos libertar. É que vai libertar as pessoas dos seus maus desejos. Eu queria falar para vocês que estão nos visitando, vocês que ainda não se batizaram, por favor, fique de pé, não fique constrangido. Quem não é batizado e que está nos visitando, olha, eu queria falar para vocês uma coisa. Conheçam esse Deus maravilhoso. A igreja é um hospital. E nós todos estamos lá para ser curados. Então, eu me converti no segundo dia de um encontro. E quando eu saí da minha casa, que eu não queria ir, e fui para aquele lugar, nunca mais a minha vida foi a mesma. Então, que vocês possam ter essa ciência, essa sabedoria, essa coragem. Não tenha vergonha. Mas conheça esse Deus maravilhoso, lindo, que hoje colocou vocês aqui. Vocês não estão aqui por acaso. É para conhecer sobre essa salvação que vem de Jesus. Obrigada por vocês estarem aqui.
E agora todos nós. João capítulo 5, eu não sei se eu estou adiantando as passagens, mas eu estou falando de acordo com o que Deus o Senhor está me guiando. Tá. João capítulo 5, versículo 39. Jesus estava falando para os judeus. Os judeus, desde pequeno, as primeiras letras deles eram na Bíblia, os primeiros ensinamentos. Examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus não estava falando para pessoas estranhas que não conhecia. Ele estava falando para os judeus que conheciam, que eles precisavam de examinar. Então, nós também, se nós queremos deixar um legado, nós precisamos de viver uma vida de conhecimento. E a nossa irmã, Sandra Samaran, ela fez muito bem isso. Oséias capítulo 4, versículo 6, eu cito em quase todas as minhas palestras: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus para que a gente possa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que é a vontade dele. Provérbios capítulo 2, a gente não vai ler todas as passagens, mas por favor, anotem. Provérbios 2, você sabe o que é o livro de Provérbios que a gente aprendeu ontem? São conselhos práticos para a nossa vida. E olha o que ele fala em Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor nos dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então vamos ler mais para a gente ter o conhecimento. Nossa saudosa, recém-saudosa Jane Norton. Comprometimento. João capítulo... O nosso texto é João capítulo 3, tá, gente? Versículos de 4 a 9. Então, Jesus, ele tinha o conhecimento da palavra e ele estava comprometido com Deus. Nós precisamos ser mulheres que dão exemplo de comprometimento para outras pessoas. Não adianta eu falar para as minhas noras, para minhas filhas: vão na reunião, vão lá na conferência. Mas eu mesmo não vou. Eu tenho que me comprometer. Olha, vocês vão no culto no domingo, porque eu vou ter que ficar aqui para fazer o almoço da família. Tá vendo? Não adianta. Eu tenho que me comprometer. E eu vejo assim, o comprometimento. Quantas vezes eu fui para a Enoca e para o CRE e estava ali aquela senhorinha, Dona Gélia, nos instruindo, nos aconselhando, muitas vezes não se sentindo tão bem, saindo do seu país para vir para um povo que não era da sua terra. Isso é comprometimento. Muitas vezes tem irmãos que moram perto da igreja, perto do prédio, e não tem o comprometimento de estar ali todos os domingos. Nós precisamos de ter o comprometimento com a família. Primeiro, Deus. Eu preciso de ter esse comprometimento com Deus. Segundo, com a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, aquele que não cuida dos seus tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, eu tenho que ser uma mulher comprometida com a minha família. Mães, as mães que estão com criança pequena, eu sei que vocês não tinham condições de deixar elas, mas obrigado pelo esforço de vocês de se comprometerem e ficar tão cansada, mas de vir para esse encontro. Então, quando os meus filhos eram pequenos, o espaço maior é do Felipe e pro Lucas, que são de 4 anos, porque o Maurício ficou 2 anos no Iraque. Então deu um espaço maior. E os outros todos assim, um atrás do outro. Então muitas vezes eu estava no encontro com um na barriga, um no colo e o outro puxando pela mão. E tem pessoas aqui que são testemunha disso. Porque eu estava comprometida com o Senhor.
Quantas vezes eu ouvi tantas palestras assim, maravilhosas, das outras dinossauros, mais dinossauro que eu. Da Ana Maria, do Alan, Maria Duto. Então assim, eu ficava assim, quando falava assim, aí eles vão estar aqui na cidade, eu arrumava meus meninos tudo e ia. Eu ia. Com isso, os meus filhos foram crescendo nesse ambiente. Deus concedeu a meu esposo, o Maurício, lindo, 41 anos de casar. Isso, cara, a criança mandando eu fazer. Yes! O lindo, a gente arrumando acampamento e fazendo compras, a compra toda do acampamento, e a gente cozinhando, e assim, aquela equipe de muitas jovens que hoje permanecem firmes na igreja, e os meus filhos também. Eu dei aula para os adolescentes durante 7 anos direto. E a Gabi, quando eu estava dando aula dominical, eu comecei a passar mal em casa, falei, não, vai dar para esperar. Aí eu fui para a igreja. E eu dando aula para os meninos, o negócio estava apertando. E aí quando estava quase terminando, eu falei, eu não vou aguentar mais. Aí eu finalizei a aula e falei para o Maurício, amor, tá na hora, agora não dá nem para ir para o culto. E de lá da igreja mesmo, eu fui para o hospital. O que eu estou dizendo, gente, eu não sou uma super mulher, mas eu sou uma super serva. E com isso, eles aprenderam nesse ritmo. Naquela época não tinha esse negócio assim de ter tantas pessoas no carro. Eu sei que a gente levava uns 11 jovens dentro do nosso carro. E quando, vocês já viram aquela coisa do Fusquinha, que abre a porta e vai sair um tal, o nosso carro era assim. Porque até o nosso carro era comprometido com o Senhor. Hoje em dia, meu tempo, aqui, já está acabando. Aqui, hoje em dia, eu vou falar o que der, tá bom? Mas são 8 mulheres. Peraí, deixa eu só contar isso aqui. Hoje em dia, nós temos cursos superiores, temos graduação, pós-graduação, doutorado, carros e reuniões vazias. No passado, a gente não tinha essas coisas, a gente morava à distância, que nem tinha ônibus direito, mas se falasse assim, tem uma reunião lá no Metrô Sul, todo mundo fluía para lá. A gente queria compartilhar. Tem lá em São João, tem BH, tem aquilo, e todo mundo ia. Comprometimento. E nós precisamos voltar a fazer isso. Aí comprometimento com a família, comprometimento com o filho. Não adianta você falar para o seu filho, vai para a escola dominical. Nós temos uma baixa muito grande da escola dominical, porque os pais não estão tendo compromisso. Filho, você tem que ir. Mas ele mesmo não vai. Então, eu como mãe, eu preciso de saber que eu sou comprometida com meu filho. Provérbios 6:28. Efésios 4:6 e Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, que a gente já sabe. Terceiro ponto, santidade. Vou falar bem rapidinho. Jesus estava lavando os pés e ele falou com Pedro, nem todos estão limpos. Então nós temos que tomar cuidado para ver se nós estamos limpos. Terezinha Almeida, esposa de um dos nossos presbíteros, a mulher que me ensinou tanto sobre santidade. A maneira dela vestir era a maneira que a gente falava assim, ela serve a Deus. Hoje em dia, não, mas tá andando aí um tal de short calçola, não é pra nós não, viu gente? O que é o short calçola? Não é nenhuma coisa nem outra, mas que aparece a poupança, aparece. Gente, isso não é pra nós. Não é para nós. Hebreus capítulo 12, 14. Segui
a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não, aí a gente fala assim, mas não tem problema, está todo mundo usando. Nós não somos todo mundo. Nós somos servas, nós somos luz, nós somos filhos de Deus. E esse tipo de roupa não convém. Mas você está falando isso porque você é velha. Não tem nada aqui, nem estou para falar. Por quê? Está caindo na frente, está caindo atrás. Gente, linha de frente não é para ninguém ver. Não é para ninguém ver. Sutiã, gente, é roupa íntima. Íntima é aquilo que a gente usa no quarto com o marido. Só que hoje em dia, a moda são esses topzinhos. Né? E as barrigonas de fora? Porque hoje em dia, barriguinhas são mínimas. Não é mesmo? A maioria é barrigona. Poluição visual. Com certeza. Então, olha, eu falo para vocês. Tem muitas maneiras de se vestir, guardando o que é íntimo. E ao contrário, a mulher que ela se veste como o Senhor, que ela se veste como o Senhor deseja, ela é muito mais elegante. Eu amo o inverno. Porque as pessoas, não são todos, tem uns que gostam de pegar o frio, né? Mas essas pessoas estão com umas roupas mais bonitas, toda fechada, por causa do frio, né? Então, nós precisamos atentar para isso. 1 Coríntios 15:58. Sede sempre firmes e constantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, o que você fizer por causa do Senhor, aí eu vou deixar de... Olha, eu preciso de contar coisas rápidas, gente. Sabe? Olha aqui. Eu sei que alguém vai me pegar aqui, mas não tem problema. Uma vez eu ganhei uma calça. Não era leg, viu, gente? Tem umas leg aí que eu vou te falar. Se você coloca leg, coloque um chemise. Que ela pega aqui assim. Agora, tem umas pessoas... Olha, eu não estou desrespeitando ninguém. Mas eu preciso de falar... Porque nós somos convencidas do pecado, do mal e do mau testemunho. Então eu preciso de falar. Se eu não falar, eu não amo vocês. Então, as legs transparentes. É a moda agora. Agora, olha quem lança as modas, gente. Olha o que está atrás de tudo isso. Então, não estou desrespeitando. Cordão cheiroso é o que veste com a leg. Porque não pode aparecer a marca da calcinha. Então tem o cordão cheiroso, que é um triângulozinho. Tá vendo? Tá vendo? E todo mundo vai atrás daquilo que não conhece. É porque tem que ter um cordãozinho, um fiozinho, para não mostrar na leg. Então, as duas bandas ficam bem mostrando. E aí, em cima, bem aqui assim, tem um triângulozinho para dizer que é calcinha. Não é não, viu? Não é. Alguém está te enganando. Primeiro Coríntios, capítulo 3. Não, vocês vão ler essa aqui, mas eu vou falar essa aqui, ó. Provérbios, que são conselhos, capítulo 11, versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, mas Deus está dando um alerta pra gente. Então, nada de cordão cheiroso, nada dos meninos de fora, nada das barrigonas de fora.
Ó, e eu vou falar para vocês uma coisa. Não é assim que você vai convencer seu marido, ou seu namorado, ou alguém lá de fora, tá bom? Quarto. Marta Tavares. Um exemplo de obediência. Minha filha na fé. Chegou lá na igreja, detonada. Ela esteve várias vezes aqui no nosso meio. Ela era uma das primeiras, ela e Dona Nívia eram as primeiras a fazer inscrição para vir para cá para o congresso. Várias vezes ela veio aqui, depois com a cabeça raspadinha, porque ela estava na quimioterapia. Obedecer é você fazer, é você ser ordinária. Não é você ser ordinária. É você ser extraordinária. Ordinária é aquilo, você dá ordens e você simplesmente faz. Extraordinária é você fazer com zelo aquilo que está além da sua capacidade. E ela era obediente a Deus até o fim. João 13, de 12 a 14, Jesus não só conhecia, mas ele obedeceu a Deus até o fim. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. João 12, 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu vos falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João capítulo 15, versículo 14. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, eu já sofri muito pela maneira de eu criar os meus filhos. Mas eu sempre obedeci a palavra de Deus. Então, eu tenho 5 irmãs, 4, quer dizer, nós somos 6. Então, eu tenho mais 4 irmãs e um irmão. Eu sofri muito por obedecer a palavra de Deus, porque são todos de denominações. Eles são os meus filhos. Nós temos uma comunhão muito grande, que todas as irmãs sabem disso, mas eu não deixei os meus filhos ser criados com eles. Eles tinham assim, as noites de pijama, essas coisas de denominações, e eu não permitia que os meus filhos fossem, porque eu sabia que o que eles estavam fazendo estava contra a palavra de Deus. E eu vejo famílias que deixam os filhos ir para tudo quanto é denominação. Eles vão aprender o que não está na palavra de Deus. Eu sofri muito por obedecer o que a Bíblia está falando. E se você quiser ter essa vitória sobre o mal, sobre as denominações e tudo, nós precisamos de obedecer primeiro. Vai ser difícil, mas vai ser poderoso. Então a Marta, ela era assim. Quinto ponto, fidelidade. Nossa irmã Ina. Quando eu conheci a Ina, que eu tive o primeiro contato com ela tinha 54 anos. E eu fiquei admirada pela fidelidade dela. A gente estava no encontro de pastores. E ela foi me falando tanta coisa que eu falei, como que eu não pensei nisso antes? Então despertou em mim o desejo de buscar essa fidelidade dentro da palavra de Deus. E Jesus aqui, ele está mostrando que, independente do que os discípulos eram, igual Pedro, que não queria que lavasse os pés dele, igual Judas, que era o traidor, Jesus deu o exemplo de fidelidade. Ainda não me conhecia até então, mas ela me recebeu naquele encontro, porque ela tinha essa fidelidade do amor. E eu vou falar para vocês que nós não queremos sofrer, mas o sofrimento é a nossa faculdade.
E quando o meu primeiro contato com a igreja também não foi muito bom. Por quê? O Maurício, ele, para quem não sabe, ele era skatista, ele era pintor de quadros e tudo, mas a igreja já tinha um partido para ele. E teve uma vez que, na reunião de jovens, eu e minha irmã, e quando a gente foi entrar para a reunião de jovens, eles fecharam a porta, porque nós não éramos da igreja. E eu quero falar para vocês que quando nós somos fiéis a Jesus, nós somos fiéis à palavra dele, e nós vamos aceitar as pessoas que estão chegando, que estão sendo tiradas do mundo. Eu não estou dizendo que nós temos que aceitar o que elas estão fazendo. Nós temos que amar a pessoa e não amar o pecado. E se eu sou fiel, se eu tenho fidelidade a essa palavra, então eu vou abraçar essa pessoa para que ela conheça essa verdade. Então, eu preciso de tecer um relacionamento com essa pessoa, com essas pessoas, para que elas possam conhecer a Jesus. Em Atos 2:42 fala que eles permaneciam em quê? Na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, primeira coisa. Na comunhão e no partir do pão. Então nós temos que ter essa fidelidade, porque é só assim que nós vamos fazer os verdadeiros amigos. Jesus falou que nós somos amigos dele se nós fizermos o que ele faz. A gente já leu essa passagem. Eu tenho que ser fiel nos meus relacionamentos. Só voltando na doutrina, gente, não é doutrina de dança, não é coreografia na igreja, não é louvor com dança, não é louvor com instrumento. Hebreus capítulo 13, versículo 15, fala que é para a gente oferecer sempre. O que é sempre? É eterno, não vai mudar. Sacrifício de lábios. Então, que confessa ao Senhor. Então, isso é a respeito de fiel na palavra. Relacionamentos. Nós temos que ser amigas confiáveis. O que é confiáveis? Que de modo algum vai nos abandonar. Mas a amiga não é aquela que bate nas nossas costas quando a gente peca e fala assim, não, tá tudo bem assim mesmo. Não, a amiga é aquela que é fiel na palavra e ela vai puxar a nossa orelha quando a gente precisar. Eu preciso de ser fiel ao meu amor aos irmãos. Eu preciso de dar vida pelos meus irmãos. E dar vida, gente, não quer dizer assim que você vai morrer, que você vai matar ou se matar. Não é isso, não. Eu tenho que matar a minha vontade, aquele desejo da minha vida, para viver a vida do meu irmão. Ser fiel em perdoar. Gente, às vezes por coisa boba, a gente entrufa, porque a mulher sabe fazer um bico, né? Um bico não, uma tromba. Por causa de, às vezes, um bom dia que a outra não deu. Então, eu preciso de ser fiel em perdoar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 fala, acima de tudo, tens amor intenso pelos outros. E... Oi. Tá estourado? Peraí. Já estou terminando. Então tá. Não crie... humildade. Sexto ponto. Humildade. Não criar confusão à toa. Essa irmã, gente, Dona Terezinha, ela era tão fiel que às vezes eu deixava assim, eu com minha agenda muito cheia, às vezes eu esqueci de alguma coisa que eu tinha que fazer para ela, ela só virava para mim, oi irmã, não tem problema não, eu sei como a sua agenda está cheia. Enquanto que o orgulhoso, mas como que você esqueceu disso que você fez? Tá vendo? O humilde, ele nem sente que ele foi lesado. Mas o orgulhoso, mesmo sem ele ser lesado, ele quer criar confusão. Ó, as passagens estão aí, não vai dar tempo de a gente ler mais nada. 7. Dona Ditinha, lá de Franca. Como eu aprendi com ela? Atitude. É fazer acontecer. Quando lá em João 17, né? Jesus fala... santifica-os na verdade, a sua... Não, é isso mesmo. A sua palavra é a verdade. Ele está falando que não adianta eu só falar.
eu tenho que agir. 1 João capítulo 3, versículo 18, fala, não amemos de fato e de verdade. De palavra, mas de verdade. Então tá. 8. Então, Dona Ditinha fazia muito isso. Faça o que precisa, falando da atitude. Independente que seja para você dar uma palestra, para limpar o banco, para limpar o banheiro, para limpar o bumbum das irmãs do hospital. Faça o que precisa. Seja uma pessoa de atitude. Nós estamos com tanta carência que essa nova geração não está sabendo fazer, agir. Tá. Dona Maria da Luz. Confiança. Ela esperou 27 anos pela conversão do seu esposo. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Confie. Nós precisamos ser mulheres que deixam legado de confiança. Agora, pode passar. Esses são os pontos. Gente, eu vou precisar de mais um tempinho. Por favor. Tá. Então, todos esses pontos aqui foram os que nós falamos. Nós gostamos de cruzadinha, né? É bom para a memória. Eu trouxe um brinde para quem descobrir, para quem conseguir ver nessa cruzadinha, a palavra que é para a gente guardar no nosso legado. Conceito. O mundo está nos aprisionando, dizendo o seguinte: vocês estão com preconceito. Eu não aceito fazer um casamento, dizendo dos homens, né, gente? A minha congregação, lá no centro, não aceita fazer casamento de homem com homem ou mulher com mulher. Aí o mundo fala assim, isso é preconceito. Não é preconceito. É a palavra de Deus que está falando. Então é um conceito da palavra de Deus. O mundo lá fora está falando, você não tem que honrar pai e nem mãe. Porque isso é preconceito. Não. A palavra de Deus tem um conceito. Honra pai e mãe. Honra o seu marido. Tudo. Não, mas isso aí é coisa ultrapassada. Vocês estão sendo preconceituosa com o meu novo relacionamento. Não deu certo o primeiro. Isso é preconceito. Não, não é preconceito. É conceito da palavra de Deus. Então nós temos que firmar na nossa mente. Agora eu preciso de passar o último slide. Depois vocês me pegam lá fora. Então, essa é Jaqueline Costa, no dia 19 de outubro, há 17 dias atrás. A gente tinha feito o IFEC, Silene e Heloísa estão lá na minha casa há 21 dias. E eu preparando a aula e correndo com ela para o hospital. Ela é minha filha na fé. Ela é minha filha do coração. E o dia que a Heloísa chegou, que foi no dia 10, né? Isso, 10 de outubro. Então eu tinha que pegar ela na casa dela, ela já não estava conseguindo andar. A gente foi com ela para o hospital. E de lá para cá foram muitas intercorrências. Ela teve um câncer de mama há 4 anos atrás. A gente cuidou. Ela já estava no 4º ano, faltava 1 ano só para ela bater o último ciclo. E ela começou a ter dores atrás da mama retirada, aqui no pescoço, nas pernas. E no dia
28 de agosto, que foi o aniversário, a gente foi com ela para o médico, porque os médicos só falavam, não, é só uma dor muscular e tudo. Mas uma médica falou, não, você faz o PET scan e traz aqui para mim, então nós vamos levar o resultado. Quando nós chegamos lá, ela estava com metástase óssea. Foi muito rápido. E aí nós andamos o dia inteiro procurando um médico. E achar que ela veio para a minha vida com 11 anos de idade, mais ou menos 10 para 11 anos. E ela não tinha mãe, ela perdeu a mãe dela com 8 anos, com câncer de mama. E ela casou, a gente fez o casamento dela. Ela teve o primeiro filho, que hoje está com 13 anos, e depois ela teve o Abel, os gêmeos, que é a Júlia e o Arthur, que hoje estão com 10 anos. E quando os gêmeos nasceram, logo depois o marido abandonou ela. E ele era um pregador fiel. Ele saiu da igreja. E depois dos 2 anos é que veio o câncer. E a Jaque, e quando eu estava na mesa, eu preparando essas aulas, o estado dela era muito grave. Ela não quis nem que avisasse para a igreja, porque ela não queria deixar a igreja entristecida. E eu estava preparando e falei com a Heloísa e com a Silene, falei, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Eu não sei se ela também vai entrar nessa lista. Quando eu acabei de falar isso, o Maurício levantou correndo, que ele estava na sala. E ele só falou assim, como assim ela parou de respirar? E quando ele falou assim, eu levantei correndo. E eu falei, ela é uma pessoa que eu vou ter que colocar. Que eu ia falar sobre a luta dela, mas como ela estava resistindo. Então, nós saímos correndo, fomos para o hospital, só que ela não estava no hospital, porque ela tinha tomado transfusão e tinha ido para casa. E aí nós chegamos na casa dela, e ela tinha morrido em casa, com o filho mais velho. E quando eu virei eu fui mexer com o funeral, mexer com tudo, né? Com os trâmites do enterro dela. E os gêmeos iam chegar só às 5h30. Então, só o Abel estava em casa. Aí eu peguei ele. Ele só falou assim, pelo telefone, antes da gente chegar. A mamãe parou de respirar. E quando nós descemos do carro, ele estava lá embaixo tranquilo, gente, tranquilo. E eu falei, pode ser que ela não morreu. Pode ser que o SAMU chegou e ressuscitou, fez o procedimento. Aí eu perguntei para ele, Abel, cadê sua mãe? Aí ele falou, ela está lá em cima. Aí eu falei, não, então ela não morreu. Então eu subi. Aí quando eu subi, eu já vi os irmãos dela falando, não, é porque minha irmã morreu e tal. Aí que eu tive certeza assim, ela não sobreviveu. E aí eu fiquei preocupada com ele naquele estado. Então, assim que eu terminei de resolver as coisas do enterro, eu peguei ele e levei para casa, pus no carro. Ele estava preocupado como ele estava se sentindo, então eu perguntei para ele assim, Abel, como você está se sentindo, meu filho? A vovó quer saber. Porque eu esperava que ele falasse assim, eu estou com medo, eu estou sentindo falta da minha mãe. A resposta dele foi, eu estou sentindo falta da igreja. Legado não se trata de vida ou morte. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós queremos estar com Jesus. O que a gente não entende é como que vai ser esse processo da separação. E porque a gente sente saudade. Mas o que nós precisamos de fazer é o que a Jaqueline fez. Com toda a luta, com toda a perda, com tudo que ela viveu, ela deixou esse legado para os filhos dela.
Que eles não pensaram em a minha mãe morreu, a minha mãe foi, agora eu não vou ter minha mãe. A única coisa que eles falaram, que o Abel falou, eu estou sentindo falta da igreja. Que Deus nos abençoe. E o que eu trouxe de lembrancinha é uma mini tábua de bife decorada. Para a gente lembrar que nós precisamos de voltar a ser mulheres boas donas de casa, boas esposas, boas servas, e que nós possamos cultivar, inculcar na mente das pessoas a palavra de Deus. Porque ela é o nosso plano. No princípio